Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Eu quero ir direto para a pregação. João, capítulo 8, versículo 1 de João, capítulo 8. Quando a gente acha que o frio vai chegar, o calor dá as caras de novo, né? João capítulo 8, versículo 1. Alex hoje está rápido. Falaram dele semana passada e ele fez um momento de restauração, né, um tratamento. E aí foi restaurado e agora ele está aí ligeiro, é uma bala. João capítulo 8, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Chegou o momento agora, Senhor, da tua palavra, e eu te peço, Senhor, fala conosco. Nos ensina, Senhor. Abra o entendimento, abra agora neste momento, Pai, os corações dos teus filhos, para que a gente possa receber, Senhor Deus, essa boa semente, Pai. Me dê aqui em cima intrepidez, ousadia, Pai. Me dê sabedoria para ministrar a palavra de acordo com o que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que as minhas limitações não impeçam o fluir e o agir do Teu Espírito Santo na vida de cada um, Pai, que saiu da sua casa, escolhido pelo Senhor, privilegiado para receber do Senhor a boa semente que é a Tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos, glorificamos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Somos crentes ou cristãos? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você. Este é o título dessa mensagem. Foi essa a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez no meu coração quando eu li esse texto. Somos crentes ou cristãos? Crente, meu irmão, é todo aquele que crê. Todo aquele que acredita em Deus, todo aquele que acredita na palavra do Senhor, todo aquele que de certa forma tem temor de saber que existe um Deus, um Criador, é crente. Tiago, lá em capítulo 2 de Tiago, versículo 19, ele pergunta assim: vocês creem que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, meu irmão, a diferença é gritante entre um crente, entre alguém que crê e alguém que é um cristão, alguém que anda como Jesus andou, alguém que imita os passos do Senhor Jesus, alguém que tem Jesus Cristo como o autor e consumador da sua fé, como diz a palavra do Senhor. Esse texto aqui especificamente vai nos ensinar exatamente isso. Nos mostra aqui uma situação de uma pessoa que foi surpreendida num ato vergonhoso de pecado. A Bíblia aqui nos mostra uma mulher que foi surpreendida.
ela não procurou Jesus, ela talvez não conhecia a palavra, ela talvez nunca ouviu falar de Deus, apesar de ser da nação de Israel, ou seja, provavelmente aprendeu quando infância pelo menos a Torá, a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui que ela foi surpreendida num ato de pecado. E no momento que ela foi surpreendida aqui neste ato de pecado, fica evidenciado aqui pessoas que muitas vezes nós podemos usar como exemplo a própria igreja. Pessoas que tomam a atitude de um cristão e pessoas que tomam a atitude de um religioso. Pessoas que tomam a atitude de um legalista. Alguém que conhece a palavra de Deus, mas não exerce o amor de Deus. Nós muitas vezes somos tentados a isso. Nós, quando começamos a andar com Deus, quando começamos a aprender da palavra do Senhor, nós somos tentados a nos achar os donos da verdade, os donos do conhecimento, porque de alguma forma nós temos um certo conhecimento da palavra. E aqui, meu irmão, esse texto aqui nos mostra especificamente o que nós, enquanto cristãos, precisamos fazer, realizar, quando observamos pessoas que vivem uma vida de pecado. Mais cedo ou mais tarde, a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos ensina, que de Deus não se zomba, não se deixe enganar. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então isso é uma lei que existe, seja para aquele que vem na igreja, seja para aquele que não vem na igreja, seja para aquele que tem as suas dúvidas quanto ao Evangelho, quanto a Jesus Cristo ou não. É uma lei da vida, tudo aquilo que você planta, você colhe. Pessoas que se dizem ateus, quando eles plantam, eles também colhem. É uma lei que o Senhor estipulou para a nossa vida. E aqui nesse texto a palavra do Senhor nos mostra isso. Uma mulher que estava plantando algo ruim, adultério. Uma mulher que estava traindo o seu esposo. Uma mulher que estava fazendo o mal para alguém. Mas aí ela foi surpreendida neste pecado. Quando nós surpreendemos alguém no pecado, quando nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, conhecedores da palavra do Senhor, observamos alguém que pecou, alguém que errou, alguém que falhou. A menina ali, eu esqueci o teu nome? Natália. Ela já basicamente pregou a mensagem. Quando o Espírito é o mesmo, vai testificando um e outro. Quando ela estava falando sobre Ele me ama, e ela na ministração estava dizendo: olha, não importa o que você fez, eu não sei como é que é o teu passado, eu não sei qual é os teus problemas, quais são os teus problemas, mas existe um Jesus Cristo que te salva, que te cura, que te perdoa. E aqui esse texto nos mostra isso, a diferença entre religiosos, legalistas e cristãos. E por isso eu te faço essa pergunta: somos cristãos ou somos crentes? E aí eu quero dividir aqui com você essa mensagem. Ela serve como uma orientação para aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Muitas pessoas estão por essa porta entrando e se reconciliando com Deus, aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós abrimos esta porta aqui, nós deixamos muito claro que este lugar seria um local de restauração de vidas. Este local seria um local de restauração de vidas. Nós profetizamos isso aqui. Então muitas pessoas estão entrando aqui com esse intuito de restaurar a sua vida, de mudar a sua vida. Mas quando elas entrarem aqui, quem que elas vão encontrar? Crentes ou cristãos? Pessoas que vivem a palavra ou pessoas que utilizam a palavra para o seu bel prazer? Essa palavra aqui, ela também serve como um alerta para nós que já estamos dentro da igreja. Porque principalmente nós que conhecemos a palavra somos todos os dias tentados a nos utilizar da palavra para de alguma forma ou de outra nos sobrepormos sobre alguém. Será que é só eu que já fui tentado a isso? De repente alguém chega para você
comete algum erro, a primeira coisa que você faz é ter uma palavrinha assim da palavra de Deus para enfiar o dedo no nariz do camarada? Será que não? Será que é só eu? Deus falou muito forte comigo nessa palavra, para nós não perdermos a essência. Um dia nós fomos alvo da misericórdia do Senhor, e nós precisamos exercer essa misericórdia. Essa palavra aqui, meu irmão, ela também serve como um conforto para pessoas que, de certa forma, viveram já aquilo que essa mulher aqui estava vivendo. Foram apedrejados quando tudo que elas precisavam eram ser restauradas. Quantas pessoas que dentro da igreja são alvos de pedras? Então essa palavra também serve para você, e eu gostaria de ministrar com você. No versículo 3, nos mostra aqui algumas atitudes, para nós reconhecermos esse tipo de situação que acontece. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Sabe qual é a primeira atitude de um religioso? Expor a vergonha, expor o pecado, espalhar a notícia do erro do outro. Isso acontece muito dentro da igreja. Pessoas que você olha são crentes. Fariseus eram crentes. Pessoas que você olha servem a Deus, tem cara de crente, estão vestidos de crente igual eu. Hoje eu vim vestido de crente. Mas quando alguém erra, quando alguém peca, eles são os primeiros a espalhar a notícia. Ficasse sabendo do fulano? Eu tive lá na casa do fulano, olha, eu vou te chamar aqui, eu vou te contar. Eu não ia dizer isso para ninguém, mas como você é uma mulher de Deus, eu vou te falar, para nós intercedermos por essa pessoa. Fulano de tal está morando separado dentro de casa já há tantos dias. Você sabia disso? São pessoas que são instrumentos do inimigo dentro da igreja para espalhar notícia de pecados alheios, de falhas dos outros, de pessoas que por um motivo ou por outro erraram, mas o que eles fazem agora não é restaurar, não é chamar aquela pessoa para perto, como diz a palavra do Senhor, e tratar com aquela pessoa. Olha, a palavra de Deus diz que você precisa mudar aqui, ali, ali, e aquela conversa ficar ali. Não, eles chamam quem está de fora, eles chamam pessoas que nem sabem, eles espalham na igreja o pecado alheio. Foi exatamente isso que esses fariseus fizeram. Esses fariseus pegaram aquela mulher e trouxeram-na e colocaram em pé diante da igreja. Está aqui o pecado exposto desta mulher. Fariseu faz isso, religioso faz isso. Uma outra atitude que eles tomaram aqui é que o texto diz que ela foi surpreendida em adultério, e ela foi trazida até as pessoas. Você sabe qual é uma outra atitude de um religioso? De alguém que usa a palavra de Deus de acordo com a sua intenção, com a sua vontade? Eles são parciais no seu julgamento. Eles usam a Bíblia de acordo com aquilo que lhes interessa. Porque se você pegar a lei, lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, você vai ver a lei dizendo que se um homem for pego em adultério com a mulher do seu próximo, ou com a mulher de outro, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser executados. Essa mulher, meu irmão, foi pega em adultério, surpreendida em adultério. Onde é que estava o homem? Por que o homem não estava presente? Porque para muitos, meu irmão, a Bíblia só é importante naquilo que lhe convém. Sabe como é que um religioso lê a Bíblia? Ele vai passando, vitória, promessa, glória a Deus. Opa, caluniadores não herdarão o reino do céu. Não, isso aqui pula, isso aqui pula. Vitória, promessa, mentirosos são filhos do diabo. Não, isso aqui pula. Ou seja, quantas vezes nós já lemos a Bíblia e nos alegramos das promessas, do conforto, daquilo que Deus tem preparado para nós, mas aquilo que nos confronta, nós queremos virar a página. Isso é atitude de religioso.
A palavra do Senhor, ela nos serve, meu irmão, para nos ensinar, para nos exortar, para nos trazer para perto, para ensinar a todos nós a caminharmos de acordo com a vontade do Senhor, mas muitas e muitas vezes você será confrontado pela palavra. Mas o religioso, ele não quer ser confrontado. O religioso, ele usa a palavra de acordo com a vontade dele. Eu fico imaginando que aquele homem que foi pego com ela, a Bíblia não diz, mas se a Bíblia não diz, eu posso imaginar que aquele homem de alguma forma era um conhecido daqueles mestres. Então não interessava para aqueles mestres colocarem aquele homem agora naquele momento. E muita gente usa assim, meu irmão. Muita gente sobe em cima do altar e prega uma palavra que de alguma forma vai lhe trazer algum benefício. Prega uma palavra que de alguma forma distorce a palavra do Senhor, de alguma forma que essa pessoa será beneficiada. Isso é atitude de religioso. Isso é atitude de legalistas. E aí tem mais uma atitude aqui deles, que está no versículo 5. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz? Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração aqui? Sumiu glória, né? Como diz o pastor Miquel, sumiu glória, Brasil. Mas é necessário nós falarmos. Daqui a pouco eu venho para a parte boa, falar dos cristãos dessa igreja, amém? Mas é importante você saber. Aqui o texto diz, na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. Sabe qual é uma outra atitude de um religioso? De alguém que usa a letra fria? Eles não têm misericórdia de ninguém. Você vai observar que quando alguém é pego num ato que é pecado, o pecado significa errar o alvo. Quando alguém é pego de alguma forma nessa situação, o religioso é o primeiro a preparar o martírio. É o primeiro a preparar a execução. Eles não têm misericórdia. Eles se esquecem que a letra por si só, ela é fria. Ela mata. A própria palavra do Senhor diz que a letra, ela mata. A letra sem a graça, sem a unção, sem o Espírito Santo de Deus, não passa de uma pedra, meu irmão, que te causa feridas. Quem vivifica a palavra é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é amor, é bondade, é compaixão, é misericórdia, é longanimidade. Isso é o Espírito Santo de Deus. Então aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, a primeira virtude que eles têm quando pegam, quando observam, quando analisam que alguém está andando errado, meu irmão, é se lembrarem que um dia eles foram alvo da misericórdia do Senhor, e por causa dessa compaixão hoje eles estão de pé, e tudo que aquela pessoa precisa hoje é de alguém que estenda a mão para ele, como um dia uma mão foi estendida para nós. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas nós muitas vezes somos tentados a dizer, pecou. Vamos preparar uma fogueira para ela, vamos preparar aqui um apedrejamento. Muitas vezes nós somos tentados assim. Tem muita gente que saiu da igreja, meu irmão, que hoje está fora da igreja, está na iminência de morrer e ir para o inferno, porque dentro da igreja foram apedrejados. Quanta gente, meu irmão? Quanta gente você quer pregar a palavra do Senhor e a pessoa toda machucada de pedrada que levou de crente, de irmãos, de pessoas que deveriam ser guardiães da palavra do Senhor, misericordiosos, amorosos. É o que diz a palavra do Senhor. E para finalizar aqui, porque eu já estou cansado de falar de crente, quero falar de cristão. Versículo 6. E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Sabe uma outra característica deles? Eles são traiçoeiros. Chegam perto de você para de alguma forma ou de outra colher um verde. Sabe como é que é? Chegam perto de você para que você de repente abra o teu coração, para descobrir aquilo que vai dentro do teu coração. E quando você abre o teu coração, eles distorcem aquilo que você falou e usam as palavras que você utilizou, meu irmão, para favorecer, para
dar crédito às vontades que eles têm para fazer, à maldade que eles têm para fazer. Muitas pessoas que nós conhecemos, meu irmão, sofrem porque de alguma forma ou de outra abriram o seu coração para pessoas que não mereciam aquilo que ia dentro do teu coração. E isso, meu irmão, eu não estou falando do mundo, eu estou falando de relacionamentos dentro da igreja. Você precisa entender, meu irmão, que a igreja é o extrato da sociedade. É óbvio que as pessoas que vêm para a igreja, elas estão predispostas a mudar de vida, a serem aquele que roubava não roubar mais, aquele que usava droga não usar mais, aquele que enganava não enganar mais. As pessoas estão predispostas a isso. Mas isso não significa que, mesmo dentro de um ambiente assim, não vai haver pessoas que vão se aproveitar da situação para te machucar, meu irmão. Tem muita gente que, por saber que a igreja é um local de gente que está querendo mudar de vida, se aproveita da situação para te enganar. Quantas pessoas foram enganadas dentro da igreja e acabaram deixando a igreja por causa disso? A palavra do Senhor, meu irmão, diz que as palavras dos perversos são como emboscadas, mas a boca dos retos salva, alivia, transforma, cura e traz livramento. Então é isso que você precisa ter da tua boca, meu irmão. Palavras de livramento, palavras de restauração, palavras de transformação para a vida das pessoas. Quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que estão definhando, quantas pessoas que abandonaram a igreja porque foram alvo de fofoca, de traiçoeiros, de pessoas que de alguma forma utilizaram aquilo que ela estava de coração aberto para usar contra ela mesma. Isso acontece, meu irmão e minha irmã, dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que você tem que sair da igreja. Porque a igreja hoje, eu sempre costumo falar isso, aprendi quando fiz curso de teologia com um professor amigo nosso, que nos ensinou que a igreja é o exemplo da Arca de Noé. A igreja, ela é sinônimo da Arca de Noé. E a Bíblia diz que como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será os dias anteriores à volta do Filho do Homem. Agora vamos à Arca de Noé. O que era a Arca de Noé? A Arca de Noé era um projeto de salvação para Noé e a sua família. Deus tem um projeto de salvação para você e para a sua família. A Arca de Noé era isso. Só sobreviveria quem ficasse dentro da arca. Só sobrevive, só vai ter vida eterna, só vai ter a salvação quem fizer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então existem semelhanças. Agora, meu irmão e minha irmã, a Arca de Noé tinha, como tem dentro da igreja também, cobras e lagartos, traiçoeiros, peçonhentos. Existiam esses tipos de animais dentro da arca. Noé não jogou para fora da arca. Só que aí sabe o que Deus fez e ensinou Noé a fazer? Separe. Tenha níveis de relacionamento, faça um andar superior, um andar intermediário e um andar inferior. Sabe o que Deus estava dizendo para Noé? Não bota a cobra, não precisa jogar a cobra para fora da arca, Noé, mas não bota a cobra para viver junto com a tua família. Ou seja, tenha níveis de relacionamentos com as pessoas, leve tempo conquistando e dando confiança que você vai fazer dentro da igreja relacionamentos duradouros, saudáveis e protegidos, meu irmão. É isso que eu quero dizer para você, porque isso também existe dentro da igreja, isso também acontece dentro da igreja, mas só na igreja existe a salvação, só na igreja existe o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não é local para você ser picado por cobra, meu irmão, a igreja é local para você ser salvo, tu e a tua casa, é o que diz a palavra do Senhor. Tenha níveis de relacionamentos, e você será muito bem sucedido em tudo que você fizer. Tenha esse equilíbrio. Saiba fazer aquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez quando eles começaram a perguntar para Jesus? A intenção deles era preparar uma armadilha. O que Jesus fez? Se fez de bobo. Começou a escrever no chão, eles olharam assim. Tem hora que é necessário a gente se fazer de bobo, meu irmão.
Tem hora que pessoas vão chegar perto de você que você não precisa destratar, você não precisa atacar, você não precisa fazer nada, você só precisa pedir maturidade e discernimento espiritual, que o Espírito Santo de Deus vai te dar essa maturidade, esse discernimento, e se faça de bobo se for necessário, meu irmão, mas proteja a tua casa, proteja a tua família, proteja os teus filhos, esteja protegido de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Chega de falar de crente. Vamos falar de cristão, que eu estou a fim de ouvir um glória a Deus. Posso ouvir? Tem alguém aqui ainda? Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Para as atitudes de um cristão, então. Versículo 1 já mostra. A Bíblia diz que Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Para você entender esse porém, é necessário que você leia pelo menos até o capítulo 8 de João. Jesus, porém, por que porém Jesus Cristo foi ao Monte das Oliveiras? Se você pegar o capítulo 2, você vai ver que Jesus Cristo faz o seu primeiro milagre. A transformação de água em vinho. Eu fico imaginando aquilo, que grandiosidade, meu irmão. Ele chamou vários servos, ele fez a transformação, a sua mãe estava junto, os seus irmãos provavelmente estavam juntos também, todo mundo viu e observou que foi feito um milagre. Eu fico imaginando as pessoas olhando assim, era claro a evidência de que o Deus estava com o Senhor Jesus Cristo, porque era um sobrenatural que estava agindo no natural, era algo que o homem não poderia fazer, estava claro, evidenciado que era Deus na vida do Senhor Jesus, quando ele fez a transformação de água em vinho. É o que mostra a palavra do Senhor. No capítulo 4, Jesus Cristo vai, e a Bíblia diz que que era necessário ele ir até a Judeia, até a Galileia, e ele saiu da Judeia, mas era necessário que ele passasse em Samaria. Jesus Cristo era judeu, judeu não se misturava com samaritano. Por que então que a Bíblia diz que era necessário Jesus Cristo passar por Samaria? Porque Jesus Cristo tinha a necessidade de libertar uma vida. Jesus Cristo tinha a necessidade de salvar alguém que estava condenado à morte, condenado à perdição. E a Bíblia diz que ele se assenta ao poço de Samaria, e vem aquela samaritana, e aquela mulher já tinha tido 5 maridos, o 6º nem era dela, provavelmente, meu irmão, aquela mulher vivia uma condição muito parecida dessa aqui, já tinha tido 5, o 6º não era dela, numa sociedade machista. Você imagina como é que as pessoas olhavam para aquela mulher? Mas Jesus Cristo resolveu que era necessário ele passar por aquele local para restaurar a vida daquela mulher. Isso é um papel de um cristão, um papel de alguém que tem a necessidade de auxiliar as pessoas que estão sofrendo. Jesus fez isso. No capítulo 5, Jesus Cristo passa pelo tanque de Betesda, e a história mostra um homem que há 38 anos estava esperando por uma lenda. Passava um anjo, eventualmente, balançava a água, e o primeiro que entrasse naquela água era curado de qualquer doença que tivesse. Essa era a lenda que tinha naquela região. E aquele homem estava 38 anos ali, paralítico. Por quê? Porque ninguém lhe estendia a mão, ninguém lhe ajudava, ninguém ficava próximo dele para de alguma forma colocar ele no poço quando a água fosse balançada. 38 anos Jesus Cristo foi e curou aquele homem. Você, como um cristão, Jesus Cristo disse que você faria as mesmas obras, e obras até ainda maiores. Ou seja, você tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus para liberar cura sobre a vida das pessoas. Você tem essa autoridade, você precisa tomar posse dela. Jesus Cristo fez isso. No versículo 6, no capítulo 6, a Bíblia mostra que Jesus Cristo fez a primeira multiplicação dos pães. E aí para pensar, meu irmão, 5.000 pessoas, fora crianças, fora mulheres, um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo pega aqueles 5 pães daquele menino, aqueles 2 peixinhos. Eu fico pensando também, não simplesmente na multidão que foi alimentada, no milagre maravilhoso, todo mundo viu, mas na vida daquele menino, meu irmão. Aquele menino teve uma história para contar para o resto da sua vida. O dia em que Deus pegou aquilo que não era nada na mão dele e fez alimentar uma multidão de gente. Ou seja, a pequenez daquilo que está na tua mão, meu irmão, na mão do Senhor Jesus Cristo, tem potencial para fazer e alimentar uma multidão. Jesus Cristo foi lá e fez esse milagre, todo mundo viu. Ainda no capítulo 6, Jesus Cristo anda por cima das águas.
Um monte de discípulos navegando já a quilômetros longe da margem. Jesus Cristo ficou um pouco para trás e aí foi orar e aí decidiu ir até lá. Os discípulos olham para Jesus Cristo andando no meio da água, é um fantasma, um desespero, um apavor, e não tinha mulher dentro do barco, era só homem. Mas foi o que aconteceu. E qual foi o resultado disso tudo? Eu te pergunto. Qual foi a recompensa? O que Jesus Cristo recebeu em troca por ter feito aquilo tudo? O capítulo 7 diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Depois de ele ter feito tudo aquilo ali, nem os seus irmãos criam nele. Lá em Marcos capítulo 3, Jesus Cristo, quando estava fazendo os milagres e tal, os seus parentes diziam que ele estava fora de si. Está lá em Marcos capítulo 3. Os judeus, o seu povo, as pessoas que ele veio para salvar, estavam tentando procurar uma forma de prendê-lo para matar. No próprio capítulo 6, a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, quando veio com uma palavra de fidelidade, de trazer para perto, de fazer as pessoas terem a responsabilidade de servir ao reino, muitos o deixaram. Porque alimento, milagre, cura, todo mundo quer. Mas quando a palavra te chama mais próximo para a responsabilidade, muita gente te deixa sozinho. Jesus Cristo ficou sozinho. Só que mesmo diante de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? O verdadeiro cristão, ele nunca para na caminhada. Não importa se as pessoas não te reconhecem, não importa se a tua família não está te aceitando, não importa, meu irmão e minha irmã, se as pessoas, de repente os teus amigos, você está perdendo. O que importa é que você não pode parar na caminhada, porque a palavra do Senhor diz que a recompensa pelo teu trabalho vem do Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz que ele enfrentou a cruz, o desprezo da cruz, pela alegria que lhe era proposta, e hoje ele está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Um dia você também chegará lá, se você não parar durante a caminhada. Cristão não para. Cristão não para. O reino de Deus é conquistado à força. Cristão não para. Agora você para pensar, meu irmão, se Jesus Cristo fosse como a maioria dos crentes. Que alguém fala mal, no outro dia ele já não vem mais na igreja. Alguém, de alguma forma, não deu um paz do Senhor como ele achava que deveria dar, já não volta mais para a igreja. Já não serve mais ao Senhor. Já fica cheio de dodói. Já fica cheio de nhen. Meu irmão, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Você, porém, deve ir, orar, se abastecer, clamar, ouvir a palavra do Senhor, não desistir de caminhar, porque esta é uma virtude de um cristão. O reino dos céus é para quem não para. Jesus Cristo sempre estava em movimento. Se você vê o evangelho inteiro, os 4, você vai ver que Jesus Cristo nunca estava parado. Mesmo que alguém não acreditasse, ele sabia que a recompensa dele vem do Senhor. Um dia Deus colocou um sonho no teu coração, um dia Deus te deu um propósito, um dia Deus te deu um ministério, um dia Deus disse que ia fazer a obra na tua vida. Independente se o reconhecimento vir de homens ou não, o propósito de Deus vai acontecer se você não parar. Amém? E aí olha aqui o próximo versículo. O versículo 2. Ao amanhecer, Jesus não parou. E ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Sabe uma outra virtude de um cristão, e que às vezes nós deixamos de ser abençoados porque a gente não presta atenção nisso? Todo cristão atrai famintos e necessitados. Todo cristão atrai. E é o que nós muitas vezes reclamamos para Deus. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu preciso da provisão. Deus, eu preciso prosperar. Aí Deus vai e bota do teu lado uma pessoa que está pior do que tu. E aí você diz assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu já estou precisando e agora eu ainda tenho que ajudar. Sabe por que Deus faz isso, meu irmão?
Porque isto que o Senhor faz é o princípio da palavra do Senhor. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O princípio do reino dos céus é semear para colher, meu irmão. Essa terra que é o teu irmão em necessidade, é a terra fértil que o Senhor preparou para abundar a semente que está na tua mão. E nós muitas vezes, esse miserável, esse perturbado, não tem mais jeito, é filho, é esposo, é mulher, é amigo, gente que você olha assim, não tem mais jeito, mas ele não sai do teu lado. É o Espírito Santo de Deus colocando essa pessoa perto de você, para você investir nela, para você apoiar ela, para você ajudar nela, porque é nela que está a fonte da tua prosperidade. Hebreus 13, verso 2, a palavra do Senhor diz assim, ó, não se esqueça de praticar a hospitalidade, porque foi praticando-a que alguns, sem saber, acolheram anjos. É a palavra do Senhor, meu irmão. Então, quando o Senhor colocar perto de você um perturbado, uma perturbada, alguém que ninguém quer estar do lado, entenda que aquilo ali é um solo fértil, e quando você semear ali, a porta que está preparada para você vai se abrir, o Senhor vai te abençoar, porque este é o princípio do reino dos céus. Muitos crentes não são abençoados, porque não entendem esse princípio. Se o Espírito Santo de Deus está colocando perto de você, meu irmão, tronco, você parece uma curva de rio, saiba que Ele está querendo te abençoar. Você é um querido, você é um escolhido, você é um amado por Deus. Deus coloca essas pessoas mesmo para que você traga vida sobre a vida delas, porque você está abundando em vida, porque onde Jesus Cristo vai, meu irmão, as pessoas têm abundância de vida. Então comece a semear nessas pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, porém, foi, e ao amanhecer, quando Ele veio, já estava todo aquele povo de novo. Povo que queria só comida, um povo que queria só aquilo que era benefício para eles, um povo que queria só aquilo que lhe era do seu prazer. Mas Jesus Cristo não estava preocupado com aquilo que o povo pensava, Ele estava preocupado com o seu propósito com Deus, e Ele investia o seu conhecimento naquele povo, e por isso cada vez mais ele ia sendo abençoado. E aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou, diz a palavra do Senhor. Então faça isso, meu irmão. Invista o que você tem na vida daquele que tem menos do que você, porque com certeza esta é a porta da provisão e da prosperidade de Deus sobre a tua vida. Quantos aqui estão orando assim para que Deus abra uma porta? Quantos? E quantos desses que estão orando têm uma tranqueira do lado? Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Meu irmão. Se a tranqueira já chegou, glorifica o nome do Senhor, porque é a forma que Ele está preparando para você chegar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí o versículo 7. Visto que continuavam, Jesus, que susto. Visto que continuavam a interrogá-lo, Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês não estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe o que Deus me ensinou aqui, meu irmão? Que enquanto há fôlego, há uma oportunidade de mudança. Enquanto há alguém vivo, há a possibilidade dela ser restaurada. Um verdadeiro cristão, meu irmão, ele nunca procura apedrejar, ele sempre procura restaurar. Jesus Cristo aqui tinha toda a oportunidade, afinal a lei dizia que Jesus Cristo poderia dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, então traga o cara aqui, porque a lei diz que é assim, então vamos fazer. Mas Jesus Cristo, Ele era a restauração, Ele veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Nós, enquanto cristãos, nós estamos aqui para restaurar o relacionamento daquele mundo lá fora com o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa virtude de restauração, meu irmão. Um verdadeiro cristão tem essa virtude de restaurar. O que o Senhor Jesus Cristo fez aqui foi restaurar, dizer assim: não, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele estava, meu irmão e minha irmã, dizendo para aquelas pessoas assim: quem vocês pensam que são?
Um dia o Senhor restaurou vocês, um dia o Senhor teve misericórdia com a vida de vocês, um dia quando ninguém acreditava em vocês, o Deus acreditou em vocês, vocês têm conhecimento da palavra. Então hoje usem esse reconhecimento para restaurar outras vidas. É o que Jesus Cristo estava dizendo ali, meu irmão. E aí o texto diz, o louvor pode vir aqui em cima. O texto diz que Jesus Cristo fez aquela palavra ali, falou e mostrou o poder da restauração, de transformar vidas que para a sociedade não tem mais jeito. E aí a Bíblia diz que quando ele fez isso, um a um, pelos mais velhos foram indo embora. Existe alguém aqui que não tem pecado? Existe alguém aqui que não erra? Existe alguém aqui que não tem uma falha? Não tem nada que você lute contra? Se você já chegou nesse nível, eu quero dizer para você uma coisa diante de Deus: morra. Está salvo, meu irmão, já está um santo, um anjo quase. Porque o processo de santificação na terra é assim, ele termina com o corpo glorificado. Quando acabar o pecado, você já estará com o seu corpo glorificado. Não é mais essa carne aqui. Enquanto tiver essa carne aqui, meu irmão, existe luta contra o pecado todos os dias. Todos nós temos. Nenhum de nós temos o direito de apedrejar ninguém. E aí Jesus Cristo faz isso, e a Bíblia diz que Jesus Cristo pega, se reclina de novo e começa a escrever no chão. Eu te faço uma pergunta. A Bíblia diz que nós somos do quê? O que, Tiago? Tiago, o que nós somos? Pó. Nós somos pó. A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó voltaremos. Jesus Cristo estava escrevendo aonde? Sabe o que ele estava fazendo? Enquanto todos estavam querendo apedrejar, destruir, eliminar aquela mulher, ele estava escrevendo uma nova história para a vida daquela mulher. Era isso que ele estava fazendo. Talvez você tenha chegado aqui dessa forma, meu irmão. Machucado, apedrejado, apanhando da religião, apanhando dos religiosos. Só que aqui, meu irmão, existe um povo que não tem pedras nas mãos. Aqui existe um povo que está com as mãos estendidas para te ajudar a escrever uma nova história. Foi para isso que o Senhor nos colocou aqui. E por isso eu quero orar com você. Mas antes eu quero ler para você o final da história. A Bíblia diz, no versículo 10: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é o teu erro, eu não sei se você tem sido apedrejado, eu não sei se você, quem sabe, tem apedrejado, tem deixado entrar em você um espírito de religiosidade, e isso aqui hoje será quebrado em nome de Jesus. Porque se Deus está nos levantando para restaurar vidas, meu irmão, essas vidas quando entrarem aqui, elas vão entrar e o mundo vai estar apontando o dedo para elas, e nós seremos tentados a olhar para elas e virar as costas, mas nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, portanto esse demônio de religiosidade precisa ser quebrado. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que o louvor tocasse aquela música de novo, Me Ama. E que enquanto eles cantassem essa música, você, que talvez entrou por essa porta e tenha apanhado de pessoas, sendo apedrejado, sendo acusado, sendo atacado, por erros que você cometeu, não é injustiça, você cometeu o erro, você sabe, mas isso não dá o direito de ninguém enfiar o dedo no teu nariz, meu irmão. Porque Jesus Cristo disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. João 3,16 é a síntese da palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não seja apedrejado,
mas tem a vida eterna. Então, meu irmão, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar os teus sonhos, Deus quer purificar os teus erros, Deus quer jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que já passou, porque é isso que Ele faz. E Deus quer levantar uma igreja, meu irmão, não de religiosos, mas de cristãos que vivem o poder do Evangelho. Se essa palavra falou com você, eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui na frente e vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos orar, adorar ao nome do Senhor, junto como igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Oh Senhor, trabalhe os corações nessa noite, Deus. Aleluia, Deus. Toque em cada um de nós, Pai. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou e ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. A iniciativa não partiu de nós, a iniciativa partiu do Senhor. Aquela mulher, ela não escolheu, ela foi surpreendida. Foi o Senhor que resgatou, foi o Senhor que alcançou, foi o Senhor que escreveu a história. Foi o que o Senhor fez por cada um de nós aqui, Deus. O Senhor um dia nos resgatou do lamaçal, do pecado, do erro. E hoje muitas vezes, Senhor, nós deixamos que a religiosidade entre dentro dos nossos corações e não fazemos pelo outro aquilo que o Senhor fez por nós. Mas nesse momento, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz, nós neutralizamos e anulamos todo o espírito de religiosidade dentro deste local. Aqui as vidas serão restauradas. Aqui os testemunhos acontecerão. Aqui aqueles que ninguém quer, Senhor Deus, nós queremos. Senhor, manda pra cá, Senhor Deus, aqueles que ninguém quer, Senhor.
Nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós somos gratos, Senhor Deus. O Espírito Santo visita a igreja, Pai. Renova a igreja, Pai. Traz os dons, Pai. Traz os frutos do teu Espírito. Muitos de nós, Senhor Deus, somos tentados a nos transformarmos em frios, em religiosos. Visita essa igreja com teu Espírito Santo. Visita essa igreja com teu Espírito Santo, Pai. Que a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia esteja transbordando de cada um, Senhor Deus, da vida de cada um que está aqui, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Somos gratos, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.